Olá, meninas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso programa Magra e Saudável aos 40. Como vocês bem sabem, aqui nós discutimos estratégias que te conduzem ao emagrecimento definitivo, recuperando a sua autoestima, recuperando a sua saúde. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Dr. Rafael Coutinho e sou médico ortomolecular. E no episódio de hoje nós falaremos sobre a associação entre o processo de ansiedade e o emagrecimento. Eu acho que esse é um tema assim muito interessante, com uma relevância muito grande para você que busca o emagrecimento. Eu acho até nesse momento que nós vivemos, um momento de pandemia, de pós-pandemia, eu percebi no consultório uma demanda muito grande, muitos questionamentos sobre como melhorar a questão da ansiedade. A gente sabe também que a compulsão alimentar, que é um tema até que se associa um pouco com a questão da ansiedade, também está muito evidente. Então, eu percebo que as mulheres estão com mais dificuldades, estão tendo outras dificuldades diferentes das habituais para conseguirem emagrecer. E falar de ansiedade é fundamental. Para vocês terem noção, atualmente, a principal causa de afastamento de trabalho são os transtornos mentais, não são as diarreias, as dores de cabeça, as gastroenterites. Não, distúrbio de depressão é primeiro lugar em afastamento do trabalho. E para quem quer emagrecer, esses transtornos de ansiedade, os transtornos comportamentais, como eu sempre falo aqui, estão muito evidentes e implicam muito na trajetória do emagrecimento. Então, hoje vai ser muito bacana, porque eu vou dar uma visão muito geral para vocês. A gente vai entender quais são os principais gatilhos, aonde que você pode estar percebendo onde mora o seu problema da ansiedade, aonde que você começa a perceber que isso desencadeia mais vontade de comer doces, mais vontade de comer carboidratos. Isso acontece de fato. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, por que algumas medicações dão certo com umas pessoas e outras precisam de mais doses, precisam mudar medicamentos, suplementos também. Eu ouvi dizer que uma vizinha minha faz uso do 5-HTP e ela se deu muito bem, controlou bem o apetite, controlou a ansiedade, mas eu usei e não deu certo. Hoje você vai entender por que isso acontece e, obviamente, como sempre eu faço, dar condições, ferramentas para vocês mudarem isso, né? Então, vai ter uma parte prática, eu vou passar para vocês algumas coisas que talvez vocês usando, isso já possa melhorar. Essa visão ampla, né? Hoje nós falaremos sobre a ansiedade. Aqui quem acompanha já entende que eu sempre vejo a questão do emagrecimento de uma forma muito ampla, multifatorial. Então, são vários pontos que nós sempre abordamos. O meu método de emagrecimento, o método SMART, ele foca justamente nisso, em ampliar essa questão do emagrecimento. Não é somente dieta e treino, não é somente ir na força de vontade. Às vezes você vê uma pessoa sofrendo com ansiedade, por exemplo, e não é uma questão de falar, não, tenta se acalmar. Não, existe sim um distúrbio orgânico, funcional, e isso implica no desfecho final. Às vezes uma mulher está desanimada, existe sim causas, razões, nós temos que buscar isso. Então, cada episódio aqui eu vou trazer uma abordagem diferente, sobre um tema diferente, mas com esse viés de entender o processo de uma forma ampla e ter aplicações práticas para vocês conseguirem caminhar com mais facilidade. E hoje falaremos de um tema muito importante, que é a ansiedade. Eu vou fazer aqui no Flipchart um esquema muito bacana, onde a gente vai entender o passo a passo, aonde que começa isso e como que a gente pode intervir para melhorar. A ansiedade é um problema muito associado ao estresse, ao nosso dia a dia. Então, é crescente o número de pessoas com distúrbios mais importantes. Eu falo isso porque a ansiedade é um pouco da característica do ser humano. Nós somos um pouquinho ansiosos. É difícil
você encontrar uma pessoa que não tem cria uma certa expectativa sobre algum ponto, algum tema na vida dela, é normal. O problema é quando essa questão da ansiedade começa a atrapalhar o nosso dia a dia. E em relação ao emagrecimento, isso é demais, porque isso interfere muito na nossa busca pelo alimento. Então, um dia ruim, às vezes você desconta numa pizza, uma discussão, um aborrecimento, uma noite mal dormida, uma preocupação excessiva e constante, você vai lá e pega um docinho. Então, esse escape, esse comportamento é, na verdade, o quê? Um sintoma. E eu sempre falo da importância da gente buscar as causas dos problemas. Então, aonde que isso começa? E aí, a partir do momento que você corrige a causa, fica mais fácil você controlar os sintomas. A ortomolecular é isso, é buscar o entendimento das coisas e intervir com reposição, com administração correta de medicamentos, de suplementos, para que vocês tenham um bem-estar, recuperem o padrão fisiológico normal do nosso organismo. Então, a gente vai aqui usar o flipchart para a gente conversar um pouquinho sobre a questão da ansiedade, como isso vai impactar no seu dia a dia. Então, a gente vai falar aqui basicamente o seguinte. Deixa eu ajeitar aqui, tá? Para ficar bacana para vocês. Então, é o seguinte. Tudo começa com a alimentação, tá, pessoal? Hoje a gente vai fazer um esquema aqui sobre a associação entre ansiedade e o emagrecimento. E tudo começa com alimentação. Isso vem de um aminoácido, o início da nossa história é um aminoácido que nós chamamos de, deixa eu ver se tá ok, tá, triptofano, tá bom? Então existe um aminoácido que se chama triptofano. O triptofano vocês conseguem com uma certa tranquilidade na alimentação. A banana tem, o chocolate amargo, o cacau tem, as oleaginosas. Então, diversos alimentos do seu dia a dia, proteína da carne, tudo isso você consegue. Ovos tem. Então, você consegue o triptofano. Esse triptofano ele vai seguir um caminho metabólico no seu organismo. Então, primeiro caminho, destino desse aminoácido é gerar uma substância que vocês já conhecem, que pode ser inclusive suplementada, que é o 5-hidroxitriptofano. Então você já ouviu falar do 5-HTP, aquele suplemento mesmo. Alguém, ou você ou alguém conhecido já usou o 5-HTP para ansiedade, para dormir, para diversos fatores. Hoje a gente vai entender o que acontece. Para que isso aconteça, ou seja, para que você consiga transformar o triptofano no 5-HTP, você vai precisar do magnésio, você vai precisar da vitamina B6, você vai precisar da vitamina C e de um componente muito importante. Isso aqui talvez seja o grande fator limitante de um sucesso da transformação do triptofano em 5-HTP, que são os seus lactobacilos, a sua flora bacteriana, é isso mesmo. Então, lactobacilos estão presentes nessa conversão de triptofano para 5-HTP. Se tiver tudo aqui bonitinho, você conseguiu formar o 5-HTP, perfeito? E aí, a gente vai para uma segunda etapa, que seria a formação de uma outra substância que você também conhece, que é a serotonina. E a serotonina é o quê? É um neurotransmissor. Você já deve ter ouvido falar dessa palavra, neurotransmissor. Neurotransmissor são substâncias produzidas no nosso organismo com uma finalidade. Elas transmitem determinadas sensações, determinadas vontades, comportamentos. A serotonina é um neurotransmissor associado ao bem-estar. Quando a gente pensa em bem-estar, a gente pensa assim, numa ausência de uma grande necessidade. Então, você está num restaurante e um garçom chega para você e fala assim, você gostaria de alguma coisa? Precisa de mais alguma coisa? Se tiver tudo bem, você vai falar assim, não, eu estou bem, está tudo ok. É exatamente isso.
Quando o seu organismo se sente completo, ele não precisa de algo mais. Está entendendo a questão da ansiedade ligada a vontades alimentares? É exatamente isso. E o que você vai precisar? Você vai precisar, mais uma vez, da vitamina B6. Deixa eu mudar a corzinha aqui. Você vai precisar da vitamina D. Tá ok? Vitamina D é muito importante. Ômega 3 também é muito importante. Não necessariamente para sintetizar, mas para ter uma melhor liberação e assimilação entre os neurônios dessa serotonina que é liberada. Então, o ômega 3 eu acho muito interessante, e além disso, você também precisa do cálcio. Geralmente, você consegue cálcio, a dieta do brasileiro tem quantidade suficiente na grande maioria das vezes de cálcio, às vezes o que falta é magnésio, é vitamina D, é vitamina K, são outros fatores, mas aqui eu acho que você começa a entender o porquê da suplementação do 5-HTP dar certo com algumas pessoas e com outras não, principalmente por quê? Por conta da vitamina D. Eu atendo diariamente diversas pessoas com deficiência de vitamina D. E essa época do ano, agora a gente está falando de setembro, é muito prevalente a deficiência da vitamina D por conta disso aqui, blusa manga longa, casaco, pouca exposição solar. Então, às vezes você suplementa com 5-HTP e você não obtém um resultado satisfatório porque você tem fatores limitantes. Então, não adianta ter o 5-HTP e você ser deficiente de vitamina D, a sua dieta, a sua alimentação não ter ômega 3 e por aí vai. E aí existe uma sequência nesse processo. A serotonina, ela também é convertida numa última substância que você também conhece e que talvez já tenha até suplementado ou conhece alguém que já suplementou, que é a melatonina. Você já ouviu falar da melatonina, né? Conhecido como o hormônio do sono. A melatonina não é nada hormônio do sono. A gente costuma dizer que o efeito colateral da suplementação ou da produção da melatonina é a pessoa dormir. Mas, na verdade, a melatonina é um hormônio responsável pela regulação do nosso sistema circadiano, que regula, entre outras coisas, a questão do sono e da vigília. Então, se você tiver uma deficiência na produção de melatonina, todo esse sistema da ativação do sono também vai ser prejudicado. Mas como a gente está falando aqui de emagrecimento, eu acho que essa é a hora que a gente tem que parar e entender aonde que isso vai implicar positivamente e negativamente no seu processo de emagrecimento. Só para a gente pontuar, da serotonina para a melatonina, você vai precisar comprar, eu vou precisar comprar uns pilôs, você vai precisar da B9, tá bom? Então, o metilfolato, o ácido fólico que você conhece, faz parte aqui desse processo de conversão de serotonina em melatonina. A grande questão que eu falei é que nós vivemos em um momento muito intenso, muito estressante, e a questão do estresse e da ansiedade está muito prevalente. E aonde que isso vai interferir? O problema começa quando esse excesso de estresse, de preocupações, começa a interferir nesse processo. Então, aqui nós temos o estresse, vou escrever aqui, e eu quero que você entenda o estresse não somente como uma questão assim, preocupação, sabe? Estou muito estressada, preocupada, eu tenho pendências na minha vida. O estresse orgânico, ele é mais do que isso. Ele é, por exemplo, quando você deveria estar dormindo e você está acordada. A questão do sono é muito importante e eu vou fazer uma associação com a questão comportamental de busca de alimento. Mas quando você, por exemplo, meia-noite, quarta-feira, meia-noite, você está com a sua televisão ligada, o seu organismo entende isso como um fator estressante, porque naquele momento ele deveria estar fazendo outra coisa.
ele deveria estar reparando o sistema imunológico, ele deveria estar reparando a questão genética, os erros genéticos. Tudo isso é importante que seja feito à noite, a produção de alguns hormônios, a inibição de outros hormônios. Ele não tem que estar preocupado com a questão da atenção, de olhar uma tela, porque ele vê isso como uma agressão. E o que acontece quando esse estresse cíclico, recorrente, de forma constante, como nós vemos atualmente, começa a ser muito intenso no nosso organismo? A questão é que o estresse, mais bem representado por um hormônio que nós conhecemos como cortisol, então o hormônio cortisol em excesso, ele destrói a sua flora bacteriana. Você começa a ter prejuízo dos seus lactobacilos, da sua flora bacteriana boa. Nós temos bactérias boas e bactérias ruins no nosso intestino, isso é normal. As bactérias boas, os lactobacilos, fazem a conversão do triptofano em 5-HTP, que por fim vai gerar serotonina, que te dá bem-estar, que te dá tranquilidade, felicidade, entende? Então, quando você tem um excesso de estresse, de preocupação, essa conversão para 5-HTP começa a ser prejudicada. E como eu falei, a serotonina, ela gera, numa deficiência de serotonina, ansiedade. A deficiência da serotonina também implica muito no ritmo do trânsito intestinal. Então, se você é uma mulher que tem problemas para ir ao banheiro, às vezes você vai ao banheiro 2 dias seguidos, aí fica 3, 4 sem ir ao banheiro, essa alternância do ritmo das evacuações é muito impactado pela flutuação dos níveis de serotonina. Por quê? Porque a serotonina é produzida de forma predominante, 80%, 90% da sua serotonina é produzida onde? Não é no cérebro, é no intestino, por conta disso. Percebe, então, que tudo faz muito sentido. Então, irritabilidade, alteração de humor, problemas de compulsão alimentar, muita vontade por carboidratos. Isso é muito característico da deficiência de serotonina. Então, ali chega no final do dia, 4, 5, 6 horas, no final da tarde, muita vontade de comer um carboidrato, um pãozinho, um salgado. Isso é muito característico disso. Outra coisa é o quê? Essa deficiência da vitamina D e, de repente, a ausência de ômega 3 é outro problema que você pode estar. Então, aqui eu já estou te dando o problema e a solução. Então, como é que está o seu nível de vitamina D ultimamente? Como é que está a sua carga de estresse? Isso aqui, pessoal, é tratamento, é causa e é tratamento de ansiedade que, consequentemente, vai impactar no seu processo de emagrecimento. Se você seguir, deficiência de ácido fólico também não é uma coisa difícil de acontecer. Eu vejo muito isso no meu dia a dia. E qual que é o problema disso aqui? O problema é que deficiência de ácido fólico vai impactar na sua melatonina. E eu já falei que isso aqui está associado ao sono. Rafael, tem alguma coisa que correlaciona o sono com a questão da alimentação e, consequentemente, do emagrecimento? Tem. É à noite que nós produzimos um hormônio que se chama leptina. A leptina é o hormônio da saciedade. Um dos mecanismos de saciedade que nós temos é a produção da leptina. Então, saciedade, que é produzida pelo seu tecido adiposo. Então, as suas gordurinhas, elas têm essa função também de produzir o hormônio que diz assim, olha só, como se fosse eu, a minha leptina fala assim, olha, o Rafael já comeu bastante, aqui dentro tem muita energia, não precisa comer mais. A forma de dialogar é através de hormônios, é através de neurotransmissores. Nesse caso, a produção da leptina, ela impacta muito. Então, o que eu quero dizer na prática? Uma noite mal dormida vai fazer com que o seu apetite seja muito maior no dia seguinte. Você já percebeu isso. Imagina você saiu, vai ter um casamento, uma festa importante. E você vai para essa festa, óbvio, naturalmente, você vai se divertir, de repente você faz uso da bebida alcoólica,
e dorme muito mais tarde do que o habitual. No dia seguinte, faça essa reflexão. O seu apetite está muito maior, o seu comportamento está com muito mais vontades. Você acorda com vontades que você não tinha, não tem habitualmente. Isso acontece muito. Então, perceba que o estresse impacta no 5-HTP. Às vezes, a suplementação de 5-HTP é muito importante, mas você só tem que ver se vitamina D está ok. É importante ver se tem cálcio na sua dieta, na sua alimentação. E para você dormir bem, um dos componentes é a produção da melatonina, que é dependente do ácido fólico, que você também pode dosar no seu exame de sangue, e isso vai refletir muito na sua saciedade, na busca por alimento no dia seguinte. E aí, para a gente ser mais prático ainda, o que a gente pode propor de solução para todo esse cenário? Então, veja bem, o que eu, Rafael, entendo que é muito interessante de você ficar atenta. Suplementação de magnésio é quase que, eu não digo que é uma regra, mas é algo que eu faço com muita recorrência, porque existe sim uma carência, um empobrecimento da quantidade de magnésio nos nossos alimentos. O nosso solo, o solo brasileiro, é pobre em magnésio e isso se reflete na quantidade de magnésio dos nossos alimentos. Então, talvez a suplementação de magnésio possa ser muito interessante. O magnésio que eu acho interessante para esse fim, vou usar o azul porque deu certo. É o magnésio, eu vou escrever aqui, tá, pessoal? Ó, magnésio, glicina, eu acho bem interessante. Você pode estar utilizando 100 miligramas 2 vezes ao dia, por exemplo. É muito interessante para fomentar essa síntese da serotonina. Além disso, controle do estresse. Nossa, isso aqui daria uma live eterna, porque controlar estresse não tem varinha mágica, não tem fórmula maravilhosa. Isso aqui sim, pessoal, compreende, eu acho que uma gama de ações medicamentosas, não medicamentosas. Isso é sim muito difícil. Hoje em dia, eu acho que é muito importante, por exemplo, a questão do planejamento e organização, que eu falo muito, inclusive, no meu método SMART de emagrecimento, existe um módulo da nutrição que é, assim, fantástico. Existem diversas dicas, a gente pega na mão mesmo de vocês, então tem cartilha do que vocês têm que fazer para fazer a organização, o planejamento, desde como fazer um planejamento de compras, uma lista de compras, até organização da sua geladeira, tudo isso a gente mastiga muito bem. E essa questão do planejamento e da organização do seu estilo de vida, da sua vida, é muito interessante nessa questão do estresse, da preocupação. Às vezes nós ficamos assim, querendo resolver muitas coisas ao mesmo tempo, e a partir do momento que você faz isso, às vezes você não foca em nada. Então, as preocupações, de repente, se você conseguir se organizar, estabelecer prioridades na sua vida, poxa, qual que é o gatilho principal da minha preocupação? É alguma coisa relacionada aos meus filhos, aos meus pais? O que eu posso, de forma prática, tranquila, começar a resolver esse problema? Será que eu estou assumindo responsabilidades demais na minha vida? Coisas que talvez o meu companheiro, a minha companheira deveria estar fazendo e eu estou fazendo a minha, a dela, a dele e de todo mundo na minha casa? Então, pensar nessas coisas é muito interessante. O gerenciamento do estresse é realmente um desafio muito grande. Mas, de forma prática, o que a ciência diz em termos de ações não medicamentosas? Prática do exercício físico, pessoal, não subestimem isso. Isso é extremamente importante. Meditação, yoga, mindfulness, caminhadas ao ar livre, ter um momento do seu dia, até mesmo durante a semana, pega um momento do seu dia em que você possa ficar sozinha, em que você possa refletir um pouco, de repente orar, se isso for interessante para você. Mas isso sim tem um impacto interessante, o controle da respiração. Isso é muito importante. Hoje em dia, tem muitas técnicas interessantes que abordam essa questão do controle do estresse e da preocupação, e eu acho muito interessante. Agora, em relação a essa questão da modulação do cortisol e do estresse, eu acho interessante alguns
componentes aqui, que eu vou mostrar aqui dois para vocês. O primeiro é a rhodiola. Rhodiola é um fitoterápico, tá? A gente consegue usar rhodiola, tá bom? Rhodiola. A gente consegue usar a rhodiola rósea na dose de aproximadamente ali 150 miligramas, também 2 vezes ao dia. Tem um impacto interessante nessa questão das glândulas adrenais, que são as principais produtoras do hormônio do cortisol. Níveis adequados de zinco, de vitamina C, isso também é importante. E um outro que se chama ashwagandha, o nome é bem diferente. Se eu não me engano, escreve assim: ashwagandha. A ashwagandha é uma erva, vem do ginseng, se eu não me engano, ginseng indiano, se eu não me engano. Desculpa se eu estiver equivocado. Mas é uma erva fitoterápica muito interessante com essa finalidade, e a gente utiliza aproximadamente 300 miligramas também 2 vezes ao dia. Então, rhodiola rósea, ashwagandha, magnésio, eu acho que são componentes bem interessantes para essa questão da ansiedade. O magnésio glicina também tem uma ação no sistema nervoso central, uma ação inibitória, ele estimula, a glicina é um aminoácido inibitório. Então, eu acho isso aqui muito interessante para acalmar, para te dar tranquilidade e para gerenciar o estresse. Seguindo, vitamina D, fundamental. Então, assim, você precisa fazer um controle de exame de sangue em relação à vitamina D e fazer uma correção de acordo com a sua necessidade. Falar de dose aqui não faz sentido, porque isso realmente depende se você precisa ou não. Ômega 3 eu acho também fundamental, tá bom? Porque ômega 3, a nossa dieta é comprovadamente pobre em ômega 3. A gente aqui não come salmão, sardinha lá da Noruega. Eu, pelo menos, não tenho acesso a isso. E essa não é a realidade da maioria das pessoas. Aquele sashimi que às vezes você come no restaurante japonês, aquele sashimi, ele não vem de águas frias profundas. É um peixe criado em cativeiro, enriquecido com ômega 3, ração de ômega 3. Então, assim, você não tem uma quantidade adequada e você precisaria fazer o uso dessa alimentação de forma bem recorrente, e essa também não é a realidade da maioria das pessoas. A gente não come salmão diariamente. Então, ômega 3 eu acho muito interessante. O metilfolato eu acho também interessante. Existem algumas alterações genéticas, alguns polimorfismos genéticos em que a gente acaba dependendo de uma suplementação correta da vitamina B9, e aí não seria o ácido fólico, seria o metilfolato, e nesse caso também eu não posso te dar um padrão de suplementação, mas os exames de sangue e uma avaliação, no caso ali, individual, vai ser interessante. Mas, no geral, a alimentação, complexo B, verduras, legumes, isso aí você consegue. Se você se alimentar bem, você consegue a maioria desses ativos. Então, pessoal, aqui, basicamente, você vê que tudo funciona. O nosso organismo, ele foi preparado para ter. O que você precisa? Gerenciar o estresse, ter um estilo de vida saudável, ter uma alimentação ou suplementação, se for o caso, né, eficaz, eficiente. Isso vai ser muito importante para você. E aí você percebe a questão medicamentosa. Por que que você, de repente, usou 20 miligramas de fluoxetina, não deu certo, o médico aumentou para 40, não deu certo, aumentou para 60, não deu certo, mudou de medicamento. Por quê? Porque essas medicações, elas atuam aqui, ó. É como se o remédio presumisse que você produz serotonina. Mas será que você produz serotonina? É por isso que às vezes você usa o medicamento e ele não melhora.
Porque o medicamento atua depois que você produz. A maioria é isso. Você produziu a serotonina e ele vai manter a serotonina atuante por mais tempo. Mas quem garante que você produz? Quem garante que você não está vivendo um estresse, ansiedade? Quando que a ansiedade vem de forma natural? Você tudo bem, as contas pagas, a família está todo mundo bem e você de repente está depressiva, ansiosa. Então, esse gatilho, esse contexto, geralmente está associado a um momento conturbado da sua vida. Então, dificilmente você produz serotonina de forma adequada. Será que a sua vitamina D está ok? Será que você tem magnésio na sua alimentação? Então, tudo isso faz sentido quando você percebe que, às vezes, o medicamento sozinho não consegue, ele é muito importante. Quem faz uso desses medicamentos, por favor, não deixe de tomar. Você não pode fazer isso e trocar por uma suplementação, mas você tem que estar atenta ao que está acontecendo com você. Será que eu estou muito ansiosa, eu não consigo seguir um plano alimentar porque eu preciso da fluoxetina? Não, será que você produz menos serotonina? Então, é esse entendimento que eu acho muito interessante. Então, pessoal, esse aqui é um painel muito interessante em que eu associo ansiedade, distúrbios de ansiedade e emagrecimento. Eu espero que vocês tenham gostado muito. A ideia é sempre gerar essa questão de causa, de consequência, buscar soluções baseadas nos processos fisiológicos e nos processos de doença. Não é simplesmente estar ansiosa, toma um ansiolítico. Está com dor de cabeça, toma um analgésico. A ideia aqui no meu canal é o que eu sempre vou trazer para vocês, é buscar um máximo, entregar conhecimentos para vocês e entendimento. Quando a gente entende um problema, não é muito mais fácil? Quando você, por exemplo, recebe lá uma proposta de um plano alimentar e você fala assim, eu estou comendo isso porque isso está atuando nesse meu problema, isso está recuperando uma deficiência minha. Não fica muito mais fácil quando a corda aperta, quando você tem a dificuldade, você fala assim, nossa, mas isso aqui é tão importante para mim, eu não posso deixar de lado. Então, o meu propósito aqui é justamente esse, entregar essa questão global, como o meu método Smart de emagrecimento faz. A gente aborda todas as funções. Então, aqui, se você buscar, você vai ter conhecimento sobre sono, interferência de sono e emagrecimento, ansiedade e emagrecimento, exercício físico e emagrecimento, intestino e emagrecimento. Tudo faz sentido, tudo, como eu falo, emagrecimento não é dieta e treino, vai muito além. Então, essa é a minha proposta. Espero que tenham gostado. Podem curtir, compartilhar muito esse vídeo e estaremos aqui nos próximos vídeos mostrando mais para vocês, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.